Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e olha a aula linda que eu preparei com beterraba pra gente fazer hoje no nosso encontro de terça-feira, tá? Na aula passada a gente pintou tomate, não vou mostrar aqui ó, inteiro aqui em cima porque esse de baixo ainda tá um pouco úmido, tá? Então se você quer acompanhar a semaninha de legumes inteira, volte nos vídeos anteriores para você pegar os primeiros legumes que saiu, tá? Hoje nós vamos pintar beterraba. Simples, fácil de fazer, explicado no passo a passo para você aprender e ter esse resultado aqui juntinho comigo, tá? Lembrando que se você tá chegando aqui no canal, não é inscrito, mas tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ative o sininho, tá? Para ficar por dentro e receber notificações de todos os vídeos novos que eu coloco aqui no canal, para vocês que, como eu, é apaixonado por pintura em tecido toda semana, tá? E se você já é inscrito, não esqueça de compartilhar, deixar aquele like caprichado, assim vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? Então, vamos lá para mais essa aula. Lembrando, gente, antes, né, deixa eu falar aqui para vocês, que esses stencil usado aqui, ó, vai ficar a referência deles aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vai ficar toda a referência e o contato para quem quiser comprar o stencil para fazer uma semaninha assim, igual tá ficando essa. Pega aqui o contato das minhas parceiras na descrição do vídeo, tá bom? Eu não vendo stencil, tá? Esse risco e o guia de cores eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Então, aqui na descrição fica também o link do grupo lá do Telegram para você pegar esse risco aqui, o guia de cores, voltar aqui no canal e pintar juntinho comigo, tá? Então, bora lá para mais essa aula que eu preparei com todo carinho para vocês? Bom, aqui, ó, como eu já expliquei pra vocês, eu sempre vou já começar a nossa aula com a faixinha aqui, ó, pronto, tá? Mas na descrição aqui do vídeo, abaixo, vai ficar a referência desse stencil e o contato da pessoa pra você poder adquirir, tá bom? Então, vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês o primeiro vídeo onde eu ensino a fazer essas barrinhas decoradas desse jeito aqui, imitando um tecido lá por trás, tá bom? Então, confere aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, vem comigo conferir como que pinta as beterrabas. Bom, aqui, pessoal, olha só. Já adiantei essa beterraba aqui, mas essa daqui ó, é exatamente igual e a gente vai pintar ela juntinho, tá? E tem também as folhas. Então, para essa beterraba, eu vou usar as seguintes cores. O rosa bebê, o púrpura, o vinho e um pouquinho do berinjela mesmo, tá? E também, eu começo ó, com um pouquinho do rosa bebê, coloco lá no meu pratinho, pego com um pouquinho do aquarela silk. A casca da beterraba, ela não reflete aquela luz, aquele ponto branco de brilho mesmo, ela não reflete, tá? É uma casca assim, meia sem brilho, tá? Então, mas eu preciso dar uma claridade meia fosca, então pra isso eu entro aqui, ó, na direção da luz, né, com rosa chá. Depois, seguido, eu já venho com púrpura. Eu tô usando aqui o pincel C523, o número 8, tá? Aqui abaixo na descrição desse vídeo fica toda a referência do stencil e esses pincéis que eu vou falando durante o vídeo, vocês também vão encontrar com as mesmas parceiras que tem o stencil, tá bom? Então, ó, venho completando em volta aqui da minha claridade com o púrpura. E já vou passando um pouquinho por cima, ó, porque como eu falei, a casca da beterraba, ela não reflete muita luz, tá? Aquele ponto exato de luz, assim, aquele brilho, ela não reflete, tá? Venho aqui por baixo, ó, com mais um pouquinho do rosa bebê e com pincel sujo mesmo, ó, do púrpura, tá? Mais um pouquinho do púrpura, aqui assim, ó. E aqui, ó, também, ó. Venho com o vinho, nem lavo meu pincel, tá? Com esse pincel mesmo, ó, já entro com o vinho e venho, ó, fazendo a junção bem certinho, ó. Gente, aqui, ó, na hora de jogar esse vinho, de preencher aqui, tem lá, não tem como... Não tem aquele esquema de que lado vai a tinta no pincel, não, tá? Eu só preencho mesmo, ó, só carrego o pincel de tinta e venho trazendo aqui, ó. Já venho aqui, ó, na pontinha da preencho, venho aqui, ó, fazendo a junção, ó, dessa cor mais escura, que é o vinho, com o rosa bebê, tá? Venho contornando aqui também. Até aqui, ó, na metade, ó. Aqui no cantinho também já vou usar, ó, porque pega
é o lado que pega mais sombra. Então, ó, eu já vou escurecer um pouquinho com berinjela, tá vendo? Já trago essa tinta, ó, bem em cima do risco e venho fazendo a junção. Notem, ó, que em alguns lugares, como aqui, ó, eu deixo mostrando mais o púrpura. Em outros, eu já vou escurecer um pouquinho mais, tá? Venho aqui, ó, a parte da metade pega aqui por cima, então, esse lado aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Dou uma entradinha aqui, ó, com esse berinjela e faço alguns detalhes, ó, acompanhando o arredondado, o formato da beterraba. Vem com um pouquinho mais, ó, do berinjela. Agora, eu já pego um pouquinho do vinho junto pra fazer a junção aqui, ó, no tecido. Vinho novamente com a quininha do pincel pra chegar até aqui, ó, no começo da folhinha. Faço a junção aqui, ó, bem certinho. Mais uma vez, ó, faço uns detalhezinhos puxando, ó, seguindo o desenho, o formato do meu desenho. Vem com um pouquinho do vinho aqui por cima também, ó. Um pouquinho do púrpura para ajudar aqui na junção. Venho novamente e venho aqui, ó. Puxo também, ó, trazendo daqui para cá, acompanhando o desenho, ó, o formato do desenho. Púrpura, aqui por cima, ó, onde pega por cima da outra, vai ficar um pouquinho mais claro. A parte escura aqui, ó, vai deixar ela um pouquinho mais clara. Então, ó, eu venho passando o púrpura aqui por cima, de onde eu tinha passado o rosa bebê, tá? Ajeito bem, limpo o meu pincel, venho com o pincel um pouquinho menor, agora eu vou trabalhar com o pincel número 6. E vou fazer a pontinha aqui da berinjela. Já levo a tinta bem em cima do risco, tá? Fazendo o contorno aqui do meu desenho. Venho com o vinho, posso já pegar esse vinho com um pouquinho do berinjela junto, porque do lado de baixo, aqui, ó, dessa pontinha, já vai ficar mais escura, tá? Faço a junção bem certinho, aqui, ó, essa pontinha, venho com um pouquinho mais do berinjela, escureço aqui, ó, nessa voltinha, um pouquinho mais do berinjela, deposito a tinta toda aqui, ó, olha só. E venho, ó, espalhando em cima do vinho, pra dar, ó, esse volume, pra ressaltar essa parte, tá, ó. Venho com mais um pouquinho do berinjela e venho aqui também, ó, um pouquinho mais, venho aqui, ó, também, ó. Porque eu preciso, ó, puxar um detalhezinho aqui, ó, deixar um pouquinho mais escuro pra ressaltar a outra parte, tá? Ó, vem espalhando ele aqui, vem com mais um pouquinho, ajeito aqui, ó. Venho fazendo ó, alguns detalhezinhos, aqui também. Venho com um pouquinho do vinho, venho contornando, ó, essa parte aqui bem certinho, ó. Mais um sujeirinho, ó, do berinjela. Jogo aqui, ó, e dou uma puxadinha, ó, criando alguns detalhes, ó. Volto pro pincel número 8, pode ser o 8 ou 10, o C523, tá? Pra mim preencher aqui, ó, essa parte aqui, ó. Venho com o púrpura, jogo aqui, ó, e venho fazendo a junção. Um pouquinho mais do púrpura, ó, passo aqui, faço a junção dele bem certinho com esse vinho, venho com um pouquinho mais aqui, ó, próximo das folhas, do talinho das folhas. Venho com vinho aqui, ó, porque aqui também, ó, aqui fica púrpura, aqui também eu preciso escurecer um pouquinho mais. Pego um pouquinho do vinho, um pouquinho do berinjela e daqui, ó, da beiradinha, eu venho escurecendo aqui um pouquinho, ó. Porque se escurecer aqui, ó, vai dar mais volume nela aqui no meio, tá? Vai deixar ela com aquele aspecto arredondado, bem... dando bastante volume, ó, no formato dela, tá, ó? Então, venho aqui, ajeito aqui um pouquinho, faço a mistura aqui, ó, bem certinho. Pego um pouquinho do rosa bebê, venho aqui, ó. Como eu disse, ó, a luz é uma luz espalhada e ela deixa, ó, alguns detalhes, tá? Alguns risquinhos que tem mais claro, onde sai aquelas raizinhas bem fininhas, toda cheia de marquinhas, né? Então, eu posso jogar essa partezinha assim, tá? Aqui, ó, vou dar uma claridade, uma puxadinha bem pouquinho, ó. Aqui, ó, também. E aqui, ó. Só com sujeirinha de tinta no meu pincel, tá? Volto pro pincel número 6. Venho, ó, com um pouquinho do jatobá. Pego esse jatobá com um pouquinho do rosa bebê. Ou eu já posso usar aqui, ó, até um pouquinho do areia, tá? Venho aqui, ó. Aqui, ó, bem no comecinho da
beterraba toda arredondada aqui, ela faz isso daqui, né? Então, aqui, ó, no comecinho dela, eu vou fazer aquela partezinha mais clara que tem. E ela é meia manchadinha, né? Não é, aquela claridade, é meia... Não é claridade, é que vem aqui, ó, por ficar por fora da terra, ela fica um pouquinho mais clara, né? Então, ó, aqui eu faço essas marquinhas, ó. Sem tirar, gente, aquela parte mais clara, aquela parte mais escura que eu fiz aqui, tá? Então, eu só venho fazendo um pouco de marquinhas, ó, aqui nessa parte dela que ressalta, né? E fica por fora da terra. Ajeito bem certinho. Venho com um pouquinho mais do rosa bebê. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais visível. Aqui também, aqui, ó, em alguns lugares eu ponho uma marquinha, bem pouquinho, tá? E agora, ó, eu já venho aqui para as folhas, tá? Olha só, pessoal, vou pintar essa folha grande aqui, ó, inteira com vocês, tá? E vou usar as seguintes cores. Para o talinho aqui, ó, vou usar o púrpura vinho, o rosa bebê. Pra folha, verde soft, verde abacate, verde musgo e um pouquinho do verde oliva, tá? Eu começo aqui pelo talinho, usando o pincel número 6. No meu pratinho, eu coloco umas gotinhas do Aquarela Silk, pego uma pinceladinha do rosa bebê e um pouquinho do púrpura. Pra mim começar por aqui, ó, pelo talinho, tá? Mais um pouquinho. Eu posso, ó, preencher já toda a parte aqui desse talinho, tá? Vem com mais um pouquinho do púrpura, tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou fazendo, ó, as marcações, tá? Da folha. As nervuras, tá? A nervura da folha beterraba ela é bem vermelha e bem da cor púrpura, tá? Então, ó, venho fazendo todas, ó. Quanto mais eu conseguir fazer, ó, bem certinho, mais bonito, mais natural, o meu trabalho vai ficar, tá? De uma, ó, quando for bem grandona, eu já posso puxar outra, porque todas as nervuras da folha da beterraba é dessa cor, tá? Vai fazendo sem medo mesmo, ó. Aqui, ó, venho contornando. Vem com um pouquinho mais, ó, do púrpura. Vem contornando aqui, ó. Tinta, ó, bem na pontinha do meu pincel. Mais um pouquinho. Esse talinho aqui, ó, no começo aqui, ele é puxadinho, né? Tem um talinho até comprido. E ele apresenta algumas marcaçõezinhas, ó. Como se fosse quininhas, tá? E fica mais, apresenta um pouquinho mais, ó, uma partezinha mais clara, tá? Já aqui pra cima, ó, já vou usar um pouquinho do vinho junto com púrpura, pra mim, ó, poder escurecer um pouquinho, tá? Ele fica mais escuro. E a marcaçãozinha some daí, tá, ó? Vem com um pouquinho mais pra me desenhar aqui bem, ó, ajeitando aqui, contornando bem certinho, ó. Vem com mais um pouquinho. Um pouquinho mais aqui. E pronto. Mudo meu pincel, vem pro pincel número 10. Olha só. Aqui, ó, vou usar um pouquinho do verde abacate. Coloco no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk. Em alguns lugares, ó, eu vou usar só o verde abacate. Não tem problema, ó, pegar um pouquinho em cima do vinho. O ideal é esperar esse vinho aqui secar, tá? Aqui eu já tô fazendo direto. Vou tomar um pouquinho de cuidado pra não passar por cima, mas o certo é passar esse vinho e esperar um pouquinho pra secar, tá? Venho, ó, com as pinceladinhas do verde oliva, ó, pego a tinta bem na quininha do pincel e passo aqui, ó, em alguns lugares, ó. Venho aqui dentro e vou preenchendo, ó. Não tem problema fazer de uma vez também, pegar um pouquinho do vinho, porque depois a gente vai
refazer esse processo, tá? Vem mais um pouquinho, ó, com o verde abacate e vou pincelando, ó. Em alguns lugares, ó, eu pego um pouquinho do verde soft, ó. Pra deixar uns tons, né, de verde um pouquinho mais claro. E venho preenchendo, ó. O verde oliva bem na pontinha do pincel. Posso vir, ó, com um pouquinho do verde musgo. A folha da beterraba, ela é bem repolhudinha, bem cheia de voltinhas, assim, ó, na beirada. Então, quanto mais eu conseguir fazer, mais bacana o meu trabalho vai ficando, tá? Ó, e venho pincelando, ó. Mais um pouquinho do verde abacate. Venho completando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu posso deixar um pouquinho mais claro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do verde soft, pego com um pouquinho do verde abacate. Essa parte aqui, ó, que é a parte da frente, eu posso deixar um pouquinho mais claro, ó, porque ela vai pegar um pouquinho de claridade, tá? Então, eu venho, ó, deixando um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó. No cantinho do pincel, pego um pouquinho do verde oliva, mais verde abacate e vou completando, ó. Novamente, verde soft com verde abacate, mais um pouquinho. Venho aqui, ó. Vou passar por cima, ó, desse púrpura, porque depois eu vou refazer ele, tá? Venho com mais um pouquinho, sujeirinha do verde soft, pra mim clarear aqui, ó. Venho com mais um pouquinho e preencho aqui, ó. Ajeito bem certinho, venho com um pouquinho do verde oliva e do verde musgo em alguns lugares, ó, e vou pincelando. Vou pegar o pincel com a ponta mais fino, né, vou usar o número 6. Venho, ó, com o verde oliva e o verde musgo, pego junto com a aquarela silk. Eu gosto de pintar, gente, usando o aquarela silk, mas se vocês não têm hábito, não tem problema, tá? Eu acho que a tinta penetra melhor no tecido, dando uma maior durabilidade, tá? Mas não é regra, não. Se você não gosta, não tem hábito, não gosta de usar assim, pode fazer sem e tá tudo certo também, tá? Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho a mais também. Vem com a sujeirinha, ó, do verde oliva, dando uma... Deixando, né, ó, essa parte aqui que tá lá por trás um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, venho dando claridade, já com verde soft e um pouquinho, ó, do verde abacate. Porque as folhinhas é toda cheia de marcaçãozinha, tá? Então, quanto mais eu deixar ela, ó, bem cheia de detalhe, mais bonita ela vai ficar, tá? Aqui também e aqui, ó. Venho aqui com as pinceladinhas, ó, em alguns lugares, vou deixar um pouquinho mais claro também, ó. Volto, ó, pro verde oliva e o verde musgo e venho, ó, criando como se fosse um contorno. Em alguns lugares dessa folha também, bem na beiradinha dela, às vezes apresenta também a cor púrpura, tá? Mas aqui eu tô seguindo exatamente como tá na minha imagem de referência. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho do verde oliva e do verde musgo e vou contornando, ó. Venho aqui, ó. Aonde tem essas voltinhas, ó, eu posso vir dando uma profundidade, ó. Mais um pouquinho aqui pra tampar bem, ó, do verde abacate e venho aqui, ó. Limpo bem o meu pincel, volto, ó, para o púrpura. Mais um pouquinho, coloco no meu pratinho e venho refazendo, ó, os talinhos. Em alguns lugares eu já posso deixar um pouquinho do vinho aqui perto, ó, pra mim deixar bem visível. Venho passando, ó, mesmo lugar, refazendo, ó, aqueles detalhes, as nervuras que eu tinha feito, ó. E dessa forma, ó, já vai ficando mais visível, ganhando mais naturalidade, ó. Em alguns lugares eu puxo mais uma nervurinha, um pouquinho mais do púrpura, venho aqui, ó. Só tô refazendo, ó, o que tinha sido feito, tá? Ó, com bastante cuidado, ó.
Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, eu desenhando cada nervurinha. Mais um pouquinho. E aqui, ó, também. Aqui, ó, mais um pouquinho do púrpura. Observo bem certinho onde eu preciso dar um retoque, ó. Em alguns lugares, venho com a pinceladinha bem pouquinha do rosa bebê, ó. Dou uma claridadezinha, ó, bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, ó. E pronto. Vem pro meu pincel, com um pouquinho do verde soft e do verde abacate. Pego os dois juntos, deixando um tom de verde bem clarinho. Em alguns lugares, eu vou dar uma pinceladinha. Como eu disse, a folha da beterraba é toda marcadinha. Então, eu venho aqui, ó, nessa parte, tá? Por causa da posição que ela tá, essa parte aqui, ó, tá mais à frente. Então, aqui, ó, eu vou dando uma claridade em alguns lugares, ó. Principalmente aqui, ó, próximo do talim, tá? Ó. Então, eu passo, ó, a tinta com cuidado para não pegar na parte púrpura, né? E venho trabalhando, ó, dando alguns detalhes. Um pouquinho mais do verde soft, ó. Vou pincelando, fazendo a junção, ó, bem certinho, com o tom que tá por baixo, né? Venho aqui, ó, um pouquinho do verde abacate pra fazer a junção, ó. Um pouquinho mais. Aqui, eu jogo só um pouquinho, também em alguns lugares, ó, pra ir criando essas marcações, né, esses volumes em alguns lugares aqui da folha, aqui também, mais um pouquinho. Dou uma clareada aqui, ó, aqui. Ajeito, vou ajeitando bem, deixando a tinta bem espalhadinha, ó, deixando a marcação bem suave, tá? Pra ficar como se fosse alguns relevos, algumas... onde a folha salta, faz aquele volume, né? E pronto, ó. Vem com mais um pouquinho do púrpura, bem pouquinho. Ajeito aqui, ó, algumas dessas marquinhas, ó. Faço algumas mais suaves, ó, quando chega aqui na ponta, ó, da folha, faço algumas mais suaves aqui na beirada. E pronto, ó. A folha é pintada dessa forma, da beterraba, é dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou adiantar esse pedacinho aqui, essa daqui, mais esse pedacinho, vou fazer os talinhos e volto pra gente fazer essa daqui, tá bom? Tá, folha feita, já adiantei aqui as 3 que eu falei, e voltei, gente, pra gente pintar a última aqui, ó. Sempre da mesma forma, né, porque elas estão viradas. A folha, do jeito que a gente pega a beterraba, o lado direito dela, sempre fica aqui, ó, pra dentro, tá? Então, venho, ó, novamente, com um pouquinho do verde abacate. Essa daqui, ó, já vou pintar um pouquinho ao contrário, vou deixar a marcação pra fazer mais depois, tá? E venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais claro. E dos dois jeitos que vocês fizerem, ó, fica certo também, tá? Eu faço dos dois jeitos pra vocês verem a forma mais fácil que vocês vão achar pra fazer. Ó, venho trazendo ela aqui, ó, em cima do risco, tá? Fazendo a junção das cores aqui bem certinho. Tô usando, ó, o verde abacate com um pouquinho do verde soft e venho completando, ó. Vem com mais um pouquinho, verde abacate, verde soft. Vem com mais um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, onde ela pega por cima, ó, eu quero deixar um pouquinho mais claro, tá? Ó. Limpo o meu pincel, venho com o verde musgo e um pouquinho do verde oliva. Vou pegar mais um pouquinho do verde musgo pra mim fazer ó, essa parte aqui de trás, ó. Tô usando o pincel número 10, o C523 da Castelo, tá?
escureço aqui, ó, próximo do talinho, só um pouquinho nessa parte aqui, ó. Venho aqui por trás, ó. Aqui vai aparecer um pouquinho mais escuro, porque tá lá por trás do talinho, tá mais ao longe, tá? Então, venho aqui, ó, e vou escurecendo um pouquinho. Venho já com a pincelada do verde folha, passo aqui do verde abacate, perdão, passo aqui na beiradinha, ó, e venho trabalhando. Aqui, ó, nesse espaço, eu quero colocar essa folha por trás dessa. Então, pego mais uma pincelada do verde oliva e do verde musgo, e venho aqui, ó. Colocando, ó, essa folha lá por trás da outra. Aqui também vou dar uma pincelada pra ficar mais escuro, ó. E venho, ó, trabalhando. Faço a junção aqui bem certinho. Tiro excesso de tinta do meu pincel. Ajeito aqui, ó. Escureço um pouquinho mais, ó. Aqui, ó, nessa parte, ela já passa por cima, tá? Eu preciso voltar nessa folha aqui anterior pra sobrepor essa parte aqui, ó, em cima da folha. Então, eu venho com um pouquinho do verde abacate e do verde soft, pego aqui, ó, e venho pincelando, ó. E dessa forma, ó, vou deixar a beiradinha aqui mais clara, sobrepondo, ó, uma por cima da outra. Olha só. Ajeito aqui, ó, um pouquinho mais, ó, deixando mais clara essa beiradinha, e dou uma puxadinha aqui e aqui também. Faço a junção aqui bem certinho. Venho com mais uma pincelada do verde soft, deixo aqui, ó, um pouquinho mais claro, mais um pouquinho, deixo aqui também, ó, com uma pinceladinha de tinta um pouquinho mais claro. Vou clareando em alguns lugares aqui, ó, pra deixar essa parte mais clara, porque ela ressalta, tá? Misturo verde soft com verde abacate, dou uma pinceladinha aqui, ó, quase na ponta, ó, pra ela ficar um pouquinho mais visível, tá? Porque ela tá lá por trás, ó, é bem pouquinho. Volto pro verde oliva e o verde musgo, trago, ó, esse contorno aqui, ó, bem em cima, ó, do contorno aqui do talinho. E aqui no cantinho, vou usar um pouquinho, ó, do verde musgo com verde oliva. Aqui nessa voltinha, ó, também. E aqui, ó, ajeito bem. Venho, ó, com um pouquinho mais do verde oliva e vou passar aqui por trás, ó, pra escurecer um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho mais, venho aqui, ó, e passo aqui também. Pinceladinha do verde abacate e jogo aqui, ó, bem pouquinho, ó. Aqui eu só faço a junção. Limpo bem o meu pincel, venho, ó, com o púrpura e vou preencher aqui, ó. Já pego junto um pouquinho do rosa bebê e venho aqui, ó. Vou preenchendo. Essa parte aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro e depois eu vou ajeitar, vou escurecer, fazer os detalhezinhos igual na outra. E pra cá, ó, eu já vou vir mais com púrpura mesmo, tá? Ó, preenchendo bem certinho. Continuo, ó, com o púrpura. Venho contornando aqui, ó. Pra fazer, ó, as nervurinhas dessa folha. Mais um pouquinho. Aqui eu tô fazendo com o pincel número 6. Eu gosto bastante de usar ele pra esses acabamentos. Mas quem não gosta muito de fazer isso aqui com o pincel número 6, pode usar o número 2. Eu só não recomendo muito o pincel 0, tá? Porque o pincel 0 não deixa a gente espalhar a tinta, fica aquela passada de tinta, né, sem espalhar. E aqui eu prefiro, ó, esses pincel de numeração um pouquinho maior pra fazer isso, porque ele já dá uma espalhadinha, daí eu acho que fica mais bacana, mais natural, tá? Venho aqui, ó, aqui eu vou fazer uma bem pequenininha, ó, quase na pontinha. Aqui eu vou puxar uma lá por trás, ó, ela vai aparecer bem pouquinho, tá? Puxo, ó, alguns galinhos, ó, nessa nervura, chegando na ponta, ó, na beiradinha da folha. Aqui, ó, venho puxando uma lá por trás, ó. Aqui também, ó, vou puxar uma lá pra trás, aqui, ó. Venho com mais uma aqui. Agora, eu volto aqui, ó, pra ajeitar essa parte aqui. Tinta bem na pontinha, ó, do meu pincel, venho contornando. Venho aqui, ó, por cima também, pra contornar aqui, ó.
Vou puxar algumas marcaçõezinhas, ó, indo até lá em cima. Venho aqui, ó, puxo um pouquinho também, dou uma espalhadinha de um lado, uma espalhadinha do outro e ajeito, ó. Vou pegar o pincel menor, venho com um pouquinho do vinho. Posso já pegar esse vinho, ó, junto com esse púrpura que tá aqui, tá? Faço uma misturinha, ó. Limpo um lado do meu pincel. Aqui, ó, eu vou escurecer na folha anterior, no talinho, ó, da folha anterior. Nessa daqui também, eu venho escurecendo um pouquinho, ó, porque aqui a berinjela, né, vai fazer um volume, ó, em cima aqui da folha, então vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Essa daqui, ó, essa folha eu já vou arrumar ela pega aqui, ó, então aqui nessa daqui vai fazer vai deixar um pouquinho mais escura e ela vem aqui, ó. Volto pro púrpura, ó, eu preciso trazer ela aqui, tão vendo, ó? Vem com um pouquinho mais, ajeito aqui, ó, pra ela pegar por baixo, ó. Ajeito aqui, vem com um pouquinho mais dessa mistura, ó. Jogo aqui, ó, pego pouca tinta no meu pincel, vem com sujeirinha do rosa bebê pra trazer, ó, esses detalhes até aqui, tão vendo? Aqui, bem na beiradinha, ó, vou puxando também. Volto aqui, ó, nessa, ajeito aqui, ó, com sujeirinha do rosa bebê, ó, bem pouquinho, tá? Ele não pode aparecer e ficar tão, tipo, branco, não, tá? É só uma claridadezinha, ó. Aqui também e aqui, ó. Pego um pouquinho mais e venho aqui, ó. Jogo um pouquinho, ele vem até aqui, ó. Venho trazendo uma claridadezinha, ó, bem pouca, aqui, ó, pra esse talinho, ó. Jogo um pouquinho aqui também. Volto para o púrpura, ajeito aqui, ó, e aqui. Vem com um pouquinho mais do púrpura, volto aqui, ó, pra ajeitar, fazer aquelas marcaçõezinhas, ó, bem suave, bem delicado, tá? Mas que tem que ficar visível também, ó. Ajeito aqui e aqui, ó, sujeirinha do rosa bebê, ajeito essa beiradinha aqui e aqui, ó. Aqui, ó, eu posso fazer um outro talinho lá por trás, tá? Mas não é necessário, não vou fazer não, tá? Volto, ó, aqui com um pouquinho mais do camurça. Eu quero reforçar, ó, um pouquinho mais essa parte aqui, ó. E agora eu vou só dar uns retoques, ó, aqui no começo, ó, dessa beterraba, tá? Ó, dou umas marcaçõezinhas aqui, ó, um pouquinho mais. Posso pegar um pouquinho do rosa bebê pra ficar um pouquinho mais claro, ó. Esse detalhe. Volto aqui nessa anterior, já retoco um pouquinho também, pra ele ficar um pouquinho mais visível, tá vendo? E não é, gente, espalhadinho, não é pra ficar esfregando a tinta, não. Essa parte aqui, ó, tem que ficar marcadinho mesmo, meio manchadinho, tá? Limpo o meu pincel e já venho, ó, pra fazer essa parte aqui, ó. A beterraba aberta, aqui vai aparecer a parte de dentro, a polpa dela. E como que eu faço isso? Eu venho, ó, com púrpura, eu vou usar exatamente as mesmas cores, tá? Esse púrpura, gente, eu vou pegar com um pouquinho do rosa bebê, tá? E aqui eu vou usar também um pouquinho do vermelho escarlate, tá? Então, pego um pouquinho do rosa bebê, um pouquinho do vermelho escarlate, dentro, ó, aqui do miolinho, bem no meinho, eu vou fazer uma voltinha, ó, dessa forma. Aqui, ó, em volta, eu vou fazer mais uma voltinha. Às vezes, eu dou uma pinceladinha, ó, só no vermelho e venho completando. Vem com mais uma, ó. Às vezes, eu pego um pouquinho lá da minha misturinha de rosa bebê com um pouquinho do vermelho escarlate e venho aqui, ó, completando, ó. Dentro da berinjela vai aparecer, ó, várias dessas marquinhas, tá? Venho, ó, com púrpura puro, pego junto com esse púrpura um pouquinho do vermelho escarlate e vou preenchendo aqui, ó. Dentro dela, ó, vai aparecer, ela é um pouquinho mais avermelhada do que na parte de fora, tá? Por fora ela é bem escura, por dentro ela fica um pouco mais avermelhada, tá? Então, venho preenchendo aqui, ó, com púrpura, ó.
Notem, ó, que daí eu posso passar aqui por cima dessa marcação que eu fiz, que ela vai ficar aparecendo pra mim normal, estão vendo? Vai aparecer um pouquinho, né, mais clara, mas vai aparecer, ó. Então, venho aqui no meio e dou uma pinceladinha. Venho, ó, com a pincelada de púrpura bem generosa pra mim fazer aqui, ó, o meu contorno bem certinho, ó. Trazendo a tinta bem em cima do risco. E venho aqui também fazendo isso, ó. Com todo o cuidado. Aqui por cima, venho com um pouquinho do vinho, pego junto um pouquinho do púrpura e venho aqui, ó. Deixando bem próximo, ó, é como se fosse o risquinho aqui, ó, da casca. A casca dela é bem fininha, mas aqui vai aparecer pra mim um pouquinho mais escura. Vem com o pincel número 6, vem com um pouquinho do vinho, ó. Pego esse vinho com um pouquinho do Aquarela Silk pra ficar fácil de trabalhar com ele, porque aqui eu quero passar um contorno bem fininho, tá? Com um pouquinho do berinjela também, tá? Venho, ó, pra fazer a casca aqui dessa beterraba. Então, pego a tinta bem na pontinha do meu pincel e venho aqui, ó. Tem que ficar, ó, um risquinho, ó, meio espalhadinho, contornando essa berinjela, tá? Ó. Com todo cuidado, ó. Aqui, ó, eu já vou descer ele pra casca, tá? Desse lado aqui, também, ó, aqui no cantinho, eu já venho descendo ele, ó, aqui pra casca. Volto com um pouquinho do berinjela, venho aqui, ó, e vou ajeitando, ó. Limpo um lado do meu pincel pra ele ficar levemente espalhadinho, estão vendo? E aqui, ó, eu venho puxando, ó, em cima da polpa, ó. Venho novamente e aqui, ó, vou puxar um pouquinho, ó, em cima da polpa. Tá, deixa essa parte aqui da casca, aqui, ó, pra fazer depois. Volto novamente aqui, ó, pincel número 2. Eu preciso, ó, deixar isso aqui mais claro. Então, eu venho, ó, com o vermelho escarlate. Eu quero deixar, ó, essa parte aqui, ó, aparecer um pouquinho mais, ó. Então, eu venho jogando, ó, com pinceladinha. Às vezes, eu não posso deixar reto, não, tá? Notem, ó, que eu vou brincando com o pincel, ó, pra ficar marquinhas mesmo, tá? Então, ó, venho passando, ó, pra ficar marcadinho. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais, ó. Aqui eu posso fazer mais uma marcaçãozinha aqui dentro. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, ó, do vermelho escarlate. E um pouquinho do rosa bebê. E venho marcando. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui também, ó. Vou ajeitando bem certinho. E aqui, ó. Ela tem que ficar, gente, aqui a polpa bem marcadinho, tá? Ó. Mais um pouquinho. Vem com mais um pouquinho, bem pouquinha tinta no meu pincel, vou deixando, ó, ela marcadinha. Essa marcação aqui, ó, não pode ficar risco, aquele risco reto, não. É pra ficar, ó, uma partezinha, ó, em alguns lugares um pouquinho mais claro, outros mais escuro, tá? É dessa forma que aparece, tá? Aqui, ó, vou pincelar um pouquinho mais, ó, em alguns lugares. Vem com um pouquinho do púrpura aqui, ó, escureço, ó, pra deixar ela mais visível, tão vendo, ó? Aqui também vou jogar um pouquinho mais do púrpura, ó, entre uma pincelada e outra, e aqui, ó. Dessa forma. Em alguns lugares, ó, vem com um pouquinho, sujeirinha do vinho, ó. Dou uma pinceladinha também. Posso pegar esse vinho, ó, junto com um pouquinho do púrpura, dar uma quebradinha no vinho e venho, ó. Sempre pincelando pra ficar marcadinho mesmo, tá? Ó, sempre com pinceladinhas assim, ó, pra ficar bem marcadinho a polpa, tá? A parte de dentro aqui, ó.
Aqui também, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Dou umas pinceladinhas aqui também, pra ficar bem marcadinho. Aqui, ó. E pronto. Vou do meu pincel, venho pro pincel número 6 pra me fazer essa parte aqui, ó. Venho, ó, com púrpura. A parte aqui, ó, da casca, ó. Essa daqui tá cortada, né? Então, aqui só vai aparecer a metade, ó, dela. Venho completando aqui com púrpura. Um pouquinho, ó, do berinjela aqui no cantinho, que essa parte aqui vai ficar mais escura. Venho fazendo a junção, ó, com esse púrpura aqui. Eu já passo um pouquinho de vinho pra ajudar aqui na transição, ó. E essa parte aqui, por causa da posição que ela tá, vai ficar mais escura, tá? Venho aqui, ó, ajeito aqui, venho pincelando um pouquinho mais do berinjela, que eu preciso escurecer esse canto aqui também. Vinho, ó. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, mais um pouquinho do vinho, vou ajeitando aqui, ó. Púrpura. Mais um pouquinho. E venho finalizando aqui, ó, um pouquinho do vinho. Com pincel sujo mesmo, tá? Nem preciso lavar o meu pincel, ó. Observo bem certinho, venho com a sujeirinha do rosa bebê e vou jogar aqui, ó. E aqui, ó, também, ó, bem pouquinho, tá? Bem suave, ó. Observo bem certinho. Se eu preciso retocar, venho, ó, com um pouquinho. Vem com um pouquinho do cinza chumbo pra mim fazer a sombra aqui nas minhas beterrabas. Pego o pincel número 6, um pouquinho do cinza chumbo, bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu vou começar por essa daqui, ó. Eu vou começar a fazer uma sombra, ó, pegando bem aqui no talinho, ó, e vai abrindo. E aqui, ó, ela vai vir aqui. Mais um pouquinho, ó. Mais uma sujeirinha aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Estão vendo, ó? Vem com mais um pouquinho. Essa daqui, ó, ela tá um pouquinho mais à frente. Deixa eu ajeitar aqui no cantinho. Dessa daqui um pouquinho. Ela tá mais aqui na frente, então ela vai pegar aqui, ó. Vou jogando a tinta, ó. Aqui, ó, bem na divisão, ó, tem que ficar bem escura, tá? Ela vai vir aqui, ó. Viro a tinta do meu pincel, trago até aqui, ó. E venho trazendo, ó. E aqui, ó, eu vou puxar, ó, a pontinha dela, ó. Mais um pouquinho. Aqui vou escurecer um pouquinho mais aqui por baixo. E pronto. Essa daqui, ó, tá só a voltinha. Então, ela vai aparecer um pouquinho aqui, ó, a sombra, ó, com cuidado, ó. Vou trazendo pro lado e venho puxando aqui, ó. E aqui, ó, ela já vai, ó, ficando mais alta, né? Então, ela vai sumindo, ó, vai ficando mais clara no tecido. Aqui, ajeito mais um pouquinho, ó. E vem, ó, sumindo, ó. Ela vai se distanciando aqui do meu tecido. Vem com mais um pouquinho, puxo aqui, ó. Ajeito, ó, bem certinho. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho mais aqui, ó. Aqui também, e aqui, ó. Aqui
aqui, ó, eu não vou fazer a sombra das folhinhas aqui, a parte de trás, porque essa parte aqui, ó, tá mais ao longe, apesar de estar bem vivo, tá mais ao longe, tá? Então, por isso eu não faço sombra ali por trás. Aqui, ó, com esse cinza chumbo, só dou um detalhezinho aqui, ó. Aqui também, bem pouquinho, ó, pra ajeitar aqui um pouquinho. Reforço aqui e pronto, ó. O nosso trabalho já fica concluído dessa forma e eu vou mostrar ele na íntegra pra vocês como ficou. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Como eu falei, um legume simples de fazer, muito lindo, feito no passo a passo para você aprender, ter esse resultado, fazer para enfeitar seu lar e até mesmo comercializar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.